Olá, viva! Cá estamos então para mais uma edição da Bancada Litoral. Vamos abordar dois jogos do Varzim, três com aquele que virá a seguir. O Varzim que empatou em Vila do Conde com o Rio Ave, o Varzim que perdeu ontem em Chaves com o Desportivo Local, e temos aqui em estúdio, como habitualmente, o João Couto para analisar esta jornada, ou estas jornadas, uma vez que vamos para já começar por falar exatamente dessa deslocação do Varzim a Vila do Conde, um derby em que o Varzim acaba por conseguir um ponto em Vila do Conde, o que é fantástico, diga-se, tendo em conta todo o percurso do Varzim até agora. De facto, bom dia, de facto, assim é. Apesar do Varzim ter marcado primeiro, o que é facto é que teve que aguentar com um Rio Ave forte, um Rio Ave que jogava em casa, que soube também ter as suas... utilizar bem as suas armas, tem sobretudo duas oportunidades na segunda parte capazes de ganhar o jogo, só que, enfim, a ineficácia também faz parte, e portanto o Varzim consegue em Vila do Conde um empate, podia ter sido melhor, também podia ter sido pior, portanto a história resumida a esta. O Varzim, se tem ganho, teria dado um saltinho, ou por outra teria-se aproximado mais, não conseguiu, do mal ou menos, portanto restou o empate, num erro defensivo e portanto são coisas que o treinador tem que corrigir, tem que chamar a atenção. De qualquer forma, o empate no terreno de um candidato à subida. É sempre um bom resultado, porque em casa de um rival que tinha vindo à Póvoa a ganhar na primeira volta por 3-0, e portanto é sempre não perder nestes duelos, digamos, é sempre importante, porque o campeonato não se resume só a estas duas equipas, como tu sabes. Portanto há que jogar todos contra todos, portanto, e um resultado destes, empatar é sempre melhor do que perder, mas ganhar então é a cereja no topo do bolo. Depois tivemos então essa deslocação do Varzim para mais um jogo em atraso. Exatamente ontem, quarta-feira, o Varzim foi jogar a Chaves e perder com o Desportivo Local por 1-0. E aí todos nós sentimos aquela coisa do lá voltamos ao mesmo. Foi assim, o lá voltar ao mesmo ou não? Rui, é assim, no futebol quando se erra, quando se tem deslizes como o caso de ontem, eu estou-me a referir ao golo do Chaves, a partir daí nada feito, todo o trabalho vem por aí abaixo e portanto os jogadores têm que estar mais concentrados, têm que ter mais atenção, não têm que fazer passos como aquele fez ontem o André Leão e depois descompensou completamente a defesa, com o rego à nora, depois com a cobertura não estava feita pelo Leandro, o chamado reforço de inverno, e portanto aqui descompensou um bocado e portanto deu um erro, deu um mau passe, enfim, eu diria que louco, acabou por resultar no golo do Chaves. Varzim que depois lutou, mas não conseguiu. Quando uma equipa como o Varzim joga fora, tem uma outra oportunidade e dessa uma ou duas oportunidades não faz um golo, é a morte do artista, porque se joga fora e tem que e deve marcar primeiro, não pode estar à espera que o adversário venha para cima dele, abra o ativo e depois vamos todos atrás do prejuízo. O jogo não foi grande coisa, houve ali algumas oportunidades, que é para um lado, que é para o outro, uma segunda parte mais consentida por parte do Varzim, mas o que é facto é que o Varzim, ao sofrer aquele golo aos 50 minutos, podia ter, enfim, feito mais qualquer coisa, mas, enfim, apodera-se dos jogadores uma certa ansiedade, no sentido de tentar recuperar, tentar chegar ao golo, só que quando isto não acontece, diante de um Chaves, que é um candidato forte a subir, e portanto quando isto não acontece, meu amigo, nada feito, e ao fim de 3 jogos o Varzim acaba por perder. Seria uma série bonita de 4 jogos sem perder, o que é muito bom, porque para quem precisa de pontos, nem que seja um ponto por jornada, digamos, mas o mais importante é ganhar, claro. Mas seria muito bom, até tendo em conta o histórico do Varzim anterior a este treinador, que era jogos a perder, e de repente se fossem 4 jogos a pontuar era efetivamente muito bom, não é? Sim, mas não me fales no outro treinador, porque senão nós não saímos daqui para mais nada. O Varzim perdeu demasiado tempo com o treinador anterior. Perdeu, Rui, perdeu. Esta direção que na época anterior tomava assim atitudes relativamente aos treinadores, atitudes que nós
Não estávamos à espera, mas pronto, a direção é que manda. No caso do Sr. António Barbosa, a coisa levou tempo em demasia, porque quando se julgava é nesta jornada, é na próxima, é na outra, não sei o quê, portanto, quando... Nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. E vamos lá ver se não foi tarde demais. E o António Barbosa sai do Varzim à 13ª jornada, quer dizer, andou-se 13 jogos, mais a Taça da Liga, mais a Taça de Portugal e por aí fora, mas a Taça de Portugal, como tu sabes, em Alvalade é muito difícil. E portanto perdeu demasiado tempo, podia-se ter recuperado aí num ou noutro jogo, mas enfim, olha, este Pedro Miguel está a fazer o que pode. Ainda ontem alertou os jogadores para os erros que se cometem dentro do campo, e há erros de facto de palmatória, há coisas que não se percebe muito bem, não se consegue compreender, mas enfim, são capazes de me dizer, mas isso é do futebol. É do futebol, mas eu em campo tenho que estar concentrado, tenho que ver o que é que eu vou fazer, qual é o passo que eu vou fazer, como é que eu vou recepcionar uma bola, como é que eu devo entrar sobre um adversário, porque senão depois ficam logo condicionados com os cartões amarelos, e tudo isto reflete-se depois na equipa, e depois não há alma, não há moral, não é bem moral, não há alma, não há aquela raça que capaz e que está a fazer falta nessa altura para dar a volta. Claro, há alguém que dê um grito naquele grupo lá dentro e diga que isto, meus amigos, não está nada perdido, porque nós somos homens, os nossos antepassados diziam-nos que o mar está mau, mas ainda dá para ir à pesca. Eles é que sabiam, eles é que percebiam daquilo. Agora, e muitas vezes enfrentava-se tempestades enormes, com riscos de vida, etc. Em campo, a jogar futebol, as coisas, os cenários são diferentes, é certo. Mas temos que puxar a nossa raça para dentro do campo, no sentido de, sobretudo em casa, Rui, sobretudo em casa, numa situação em que o Varzim está, sobretudo em casa, porque faça das tripas coração, que joga com raça, com valentia, com o chamado, e se me permitem a expressão, o ranho, com aquele ranho, com aquela genica, enfim, no sentido do Varzim poder sair deste fosso em que caiu, já esteve pior, mas podia estar muito melhor nesta altura. Ora, muito bem, e por falar em jogar em casa, eis que surgem agora 3 jogos seguidinhos em casa, em que o Varzim tem uma oportunidade de ouro para poder, de certa forma, recuperar. Nós esperemos que sim, Rui. Este mês de fevereiro, que é o mês mais pequeno do ano, é o mês em que o Varzim tem maior número de jogos. Isto é um paradoxo. E o que é que vem aí? E, portanto, o Varzim, a partir de terça-feira, tem 3 jogos seguidos em casa. Portanto, na terça recebe o Nacional, 13h30 da tarde. No domingo seguinte, um derby à beira-mar plantado, Varzim-Leixões, às 4 horas. Portanto, que é uma hora de domingo para ver futebol muito boa, nos tempos que correm. E na quinta-feira seguinte, isto agora dia 17, o tal dito jogo em atraso com o Farense. Esperemos que à terceira, 6 de vez, também 13h30 da tarde. Portanto, 3 jogos em casa seguidos, esperemos que o Varzim tenha o melhor contributo e que possa sair com 9 pontos. Quem sabe, Rui, quem sabe. Oxalá que sim, seria bom. Porque depois, antes do mês acabar, 28, fevereiro este ano ainda é de 28, ainda joga em casa, e aqui é uma segunda-feira, mas é com o Feirense. Muito bem. Agora vamos olhar muito rapidamente a Primeira Liga, porque o Benfica vai de mal a pior e o Porto aí vai ele todo lançado no primeiro lugar do campeonato, e o Sporting vai fazendo aquilo que deve fazer, que é ganhar os seus jogos. Como é que tens visto esta Primeira Liga? Olha, Rui, o Benfica atual faz-me lembrar o Sporting de há muitos anos, que chegava ao Natal e tinha acabado a época. O Benfica vive uma crise tremenda. Não achas que Rui Costa, quando o Jorge Jesus é dispensado e diz vamos ficar com este treinadores, o tal que vem da equipa B, sim, o Veríssimo, não está a deitar a toalha ao chão e se esquece que o Benfica ainda estava na Taça da Liga na altura, na Taça de Portugal, na Champions, que ainda vem, e de repente fica com um treinador lá da dispensa lá de casa. Rui, o Rui Costa copiou aquilo que o Luís Filipe Vieira fez, de ir buscar o Lages à equipa B. Está mais que visto que a coisa não está a funcionar. E a coisa não funciona. Com o Lages funcionou, não é? Aquilo houve para ali uma coisa qualquer que, enfim, como é que jogadores tão bons, de qualidade, e que o Benfica tem, não consegue formar um grupo, formar uma equipa,
jogar à Benfica, como eles chamam, dar espetáculo, ganhar, e aquela defensação, ganhar os jogos, treme por tudo quanto é lado. Quando a instabilidade cai sobre o grupo, não há nada a fazer, quer dizer, e hoje uma equipa como a do Benfica em campo, a ganhar por 1, por 2 e se calhar por 3, continua a tremer. Olha, é uma crise tremenda, é. E o Benfica pode-se queixar da arbitragem? Num ou noutro caso pode-se queixar, porque há lances por demais evidentes, há coisas que podem muito bem, porque é do futebol, podem muito bem passar. Agora, quando se apanha um árbitro que por um cabelo que está fora do sítio, o árbitro entende que por esse cabelo, não, o cabelo tem que ir para o lugar. O futebol não deve ser visto assim, deve ser visto de uma forma generalizada. Também não queremos que as coisas sejam agora adulteradas, não é nada disso, e vamos ajudar o coitadinho. Mas há que haver bom senso, digamos assim. Tem que haver bom senso, tem que haver, sobretudo, o árbitro, nem em alguns lances, tem que saber interpretar o espetáculo, o jogo, o futebol, na sua gênese. E não pensar que é o senhor absoluto de tudo e que deve apitar a tudo e mais alguma coisa. É evidente, eu conheço árbitros, Rui, que num lance, por exemplo, como o de ontem que foi anulado ao primeiro gol do Benfica, eu conheço árbitros que chega àquela cortina dos jogadores, que estão todos encostados uns aos outros, e uns a puxar as camisolas e os calções, e eu conheço árbitros que chega à beira deles, meus amigos, ao mais pequeno empurrão, mas é empurrão, não é encosto. Como sabes, há faltas legais, há encostos legais. Ao mais pequeno empurrão, ou à mais pequena queda, e eu apito. E o Soares Dias ontem fez isso. E não houve empurrão. Houve só um tocar. Um toquezinho só, e o jogador do Gil, coitado, mataram lá. Olha, o Sporting tem feito aquilo que lhe compete e o Porto lá vai lançado, apesar de ter perdido o Luís Dias. O Sporting continua com o título de campeão de inverno, portanto dá-se muito bem. O Sporting, falar em inverno, estão à porta os Jogos Olímpicos de Inverno. A ver, vamos com o Covid. A ver, vamos. Faz sempre. Como se fazem muitas coisas e outras que não se fazem, mas isso agora não vem, não vem mas o Sporting está lançado. O Sporting está de facto, embora aqui e ali por vezes claudique e por aí fora. Agora o Porto... E agora vem aí o Slimani, atenção. Vem o Slimani, mas primeiro agora das duas, o Slimani entra com tudo, ou então não sei, porque o Paulinho continua a falhar muito. Falha nos jogos, marca nos outros, e, portanto é inconstante. O Porto é que lá vai, não é? O Porto, Rui, o Porto tem que fazer da diferença pontual que tem para o Sporting, já não digo para o Benfica, a coisa está posta de parte, claro. 12 pontos, Rui. É quase que impensável alguém do Benfica pensar em mais alguma coisa. É possível, a matemática, está bem, amigo, está bem, dou toda a razão. Mas quem vai à frente não está a dormir. Não dorme, nem pode dormir. É que quem vai à frente não olha para cima, olha para baixo. E quem está em baixo tem que olhar sempre para cima. Exatamente. Tanto o Porto vai querer manter sempre esta distância pontual para o Sporting. Como sabes, daqui a uma semana, dia 11, o Sporting vai ao Dragão. Uma vitória do Porto coloca o Porto numa situação fantástica para reconquistar o título. Um empate mantém as coisas na mesma. Uma derrota do Porto em casa, já não sei quem... Já ficamos ali na dúvida. Fica ali as coisas muito tremidas, muito, muito próximas, porque depois o Porto já não tem mais, digamos que nenhum dos grandes, tirando o Benfica quase na penúltima jornada, e portanto tem, digamos que, se o Porto ganha ao Sporting no dia 11, por este estado de coisas atualmente, o Porto tem completamente a autoestrada do título aberta. Muito bem, e nós vamos ficar por aqui, João, nesta nossa bancada litoral, marcar encontro para a próxima semana, terça ou quarta-feira cá estaremos
para falar, uma vez que em princípio será terça. na terça-feira, ao fim do dia, uma vez que o Varzim joga ao início da tarde, então, não é? 3h30 da tarde recebe o Nacional da Madeira. Nós vamos então ficar por aqui. Tenha a continuação de uma ótima quinta-feira, boa semana, bom fim de semana. Para a semana cá estaremos. Até à semana. Até à próxima semana e já agora, saúde para todos. Felicidades.